Queridos, nós falamos na sexta-feira passada sobre a reforma, a pré-reforma, aqueles homens que foram levantados por Deus dentro da própria igreja católica, apostólica romana, para denunciar os erros, as distorções, os ensinos contrários à santa palavra de Deus. Né? Vocês estão lembrados, quem veio aqui sabe que 200 e tantos anos antes, quase 300 anos antes, Deus levantou homens dentro da igreja católica para dizer para os seus líderes que precisavam voltar aos princípios do Evangelho de Cristo. A maioria deles foi queimada viva, queimado, enforcado, não é? Porque a igreja tinha muito dinheiro, tinha muito prestígio, inclusive prestígio político depois que Constantino se converteu, imperador romano. Mas tinha uma coisa, faltava o essencial na vida da igreja cristã, o essencial, sabe, irmãos, a marca do cristianismo é o quê? Qual é a marca do cristão? É a santidade? Para muita gente, a marca do cristão é a santidade, e sobretudo, a santidade exterior, que deve refletir o interior. Mas a verdadeira marca do cristão está lá em João 13, 34, 35, quando Jesus disse, os judeus conheciam 10 mandamentos, não é? Aí Jesus trouxe o 11º. Jesus não tem um decálogo, ele tem um, como é que se chama aí? A professora pode me dizer. Um decálogo, é verdade. Decálogo é 12, né? Então, um decálogo. Jesus tinha um decálogo, 10 mais 1. Qual foi o 11? Ele disse, um novo mandamento, não é pedido não, hein? Um novo mandamento vos dou, 2 pontos, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Você não sabia não desse 11º mandamento? Está aí. E para completar ele disse, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Então a marca do cristão, irmão, não é a marca da Assembleia de Deus, não é a marca do Pentecostes, não. A marca é o amor. Agora, por causa desse amor, tudo passa a ter um valor especial. Por causa desse amor a Deus e o amor ao próximo, não é? Então a igreja romana tinha muita exigência de santidade, de obediência aos seus dogmas, mas não tinha nem 10 gramas de amor. Numa escala de 0 a 100, tinha muita justiça, muita exigência, muita cobrança, e não tinha nem 100 gramas de amor. Pelo contrário, mandava matar quem discordasse dela, matar mesmo. E meus irmãos, eu fico pasmo, como é que alguém pegava uma cruz, uma mulher amarrada nua, né, pelas pernas e pelos braços, e uma máquina estirando o corpo dela para quebrar os ossos todinho, e o monge dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já pensou? Para obrigar a pessoa a negar a sua fé e crer como eles queriam. Deus nos guarde, não vou nem falar mais sobre isso, que é tétrico, é terrível. Aqueles homens protestaram, foram mortos. Aí Deus levantou Lutero, um jovem de 22 anos, inquieto, irrequieto, não é? Que tinha sido um rapaz libertino, que gostava de andar com mulheres, com bebedeira, e ele vinha de uma bebedeira dessa, de uma balada, quando o raio matou um amigo dele, junto dele. Ele se apavorou e ele tinha medo do inferno, não é? E aí ele foi para o mosteiro e foi monge, como vocês viram. Depois saiu do mosteiro e foi ensinar, estudar na Universidade de Wittenberg. Ali se formou, fez doutorado em teologia, e aí se tornou famoso pelas suas pregações, não é? Conhecia muito bem as línguas originais, conhecia o grego, o hebraico muito bem, o aramaico também, estudioso, não é? Deus usou.
entendeu? E aí proclamou de maneira muito eloquente, poderosa, os erros que ele descobriu nos ensinos da igreja daquela época. Foi excomungado, foi ameaçado de morte, passou um ano escondido num castelo, e ali naquele castelo ele traduziu o Novo Testamento do latim para o alemão, a língua do povo. E aí foi conhecido, não é verdade? E veio aquele movimento que eu falei já da vez anterior, e o resultado foi que abalou as estruturas, não é, da igreja romana, abalou toda a Europa, e foi um movimento que se irradiou e se espalhou por todo o mundo e chegou até nós. Aí falamos sobre a reforma, tudo aquilo, agora vamos falar sobre Lutero, a reforma e seu legado para o mundo. O que foi que a reforma trouxe para o mundo? Preste atenção aí. Os efeitos da reforma protestante do século XVI não podem ser creditados somente a Lutero. Não. Deus não usa um homem só. Ele sempre usa mais alguém, não é? Para que alguém não se julgue insubstitutível. Mas ele foi um mensageiro de Deus para clamar no deserto da apostasia. Apostasia quer dizer o afastamento da fé, o abandono da fé, entende? Então havia muita apostasia. Seu legado, sem dúvida alguma, foi o mais marcante para as mudanças na visão teológica do cristianismo. Outros teólogos e líderes cristãos, como Calvino, Zwinglio e outros, seguiram seu exemplo e reforçaram o clamor pela volta aos princípios deixados por Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Deus sempre levantou mensageiros, irmão. Deus nunca ficou sem uma testemunha, nunca. Então lembrar daquela situação de Israel, no reinado de Acabe, aquele homem que era mandado pela mulher dele, por Jezabel, uma rainha miserável, ímpia, sanguinária, não é? Aí o profeta Elias, Deus levantou para protestar contra aquelas coisas erradas, e aí quiseram matar ele, mas aí o que Elias fez? Fez aquela prova do fogo lá no altar, eram 850 profetas contra Elias, mas Elias pensava que estava sozinho, sabe, irmão? Aí venceu aquela prova, Deus mandou fogo e provou que ele era o profeta dele. Aí a rainha Jezabel, né, dizia, eu vou mandar cortar a cabeça dele. Olha só, Elias enfrentou 850 profetas de Baal e de Azera, não teve medo, mas fugiu com medo de uma mulher nojenta como aquela tal de Jezabel. Ela costumava pintar os olhos de antimônio. Quando eu vejo as irmãs com os olhos muito pintados assim, eu me lembro de Jezabel. Não tem outra lembrança que não venha. Pintava de antimônio para chamar atenção, não é? Aí ela disse, eu vou matar ele. Eu vou matar. Aí o pobre de Elias fugiu, se escondeu lá junto do ribeiro, né? E ficou lá, coitado. E Deus teve misericórdia dele e mandava alimentar ele por um urubu. O urubu levava carne, o urubu levava pão, não é? Aí o pobre de Elias estava lá, quando Deus chegou para ele e disse, Elias, o que é que você está fazendo aqui, meu filho? Nessa caverna. Ah, Senhor, é porque mataram todos os teus profetas e só eu escapei. Eu estou com medo, Senhor. Elias, vou dizer numa linguagem mais comum, né? Deixa de besteira, Elias. Está pensando que tu és o único? Eu reservei 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal. Entendeu, irmão? Então ninguém fica pensando que é o cara, que é o tal. Se não for ele, acaba tudo. Não, Senhor. Pastor Maciel, que já morreu, pastor Neco dizia, a média de Deus para substituir alguém é 7.000. É a média. Viu? É a média, 7.000, vou botar no lugar de um. Então ninguém pode se levantar. Eu sou tal, se eu não for eu, não vai para frente. Não, Senhor. Deus tem substituto para você, tem 7.000 ou mais. Pois bem, daí Jesus levantou outros, né? Veja bem o legado para o mundo. Uma nova visão das Escrituras Sagradas.
Antes de Lutero se levantar contra os desvios das interpretações impostas pela Igreja Católica na Idade Média, as Escrituras não eram vistas como o suficiente para iluminar as mentes das pessoas. O Salmo 119 diz o quê? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, não é? Especialmente do homem comum. A liderança da igreja naquele tempo, não, o povo não pode ter a Bíblia, o homem comum não pode ter a Bíblia, não, se ele ler a Bíblia, ele vai pecar, vai errar. Ao conhecer a Bíblia, Lutero não aceitou essa ideia, esse paradigma. Entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus e deve ser conhecida por todos, pelo homem, pela mulher, por adultos, por jovens, homens do povo ou governantes. A Bíblia é para todos. Ele declarou na dieta de Espira. Dieta era uma reunião que havia lá para julgar as pessoas, né? Em 1529, ele dizia: a Santa Bíblia é, em todas as coisas, necessária para o cristão. Somente a palavra de Deus, daí vem aquele princípio de sola escritura. Somente essa palavra deve ser pregada, com nada que ele seja contrário. Ela é a única verdade. Jesus diz na sua oração sacerdotal, não é? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela é a regra segura de toda doutrina e conduta cristãs. Jamais poderá falhar, nem nos enganar. Ou você confia que a Bíblia é a palavra de Deus, ou você não é crente, nem você é salvo. Tá certo? Então, ele mostrou que a Bíblia é suficiente para mostrar a verdade, para revelar as coisas de Deus ao homem. A Bíblia, tá vendo? Outra coisa, liberdade de consciência. No tempo antes de Lutero, antes da Reforma, as pessoas não tinham liberdade de consciência, não. Não podia ler um livro por si mesmo, a Bíblia jamais. Porque eles achavam que só os cardeais é que podiam ter a Bíblia, não é? E traduzir para o homem. Você não podia ter consciência de crer por si, não. Somente, dizia Lutero, somente as autoridades eclesiásticas, interpretação, né? Podiam conhecer as Escrituras, a ninguém era dado o direito de livre exame. Ou seja, ninguém podia ter uma Bíblia na mão e ler, como a gente lê hoje na leitura diária, 3 capítulos por dia. Não podia. Não podia. Ninguém tinha direito de pensar livre e conscientemente sobre a Bíblia. Ela não era a palavra de Deus para o povo. Para Lutero, a liberdade de consciência é ponto central na sua visão teológica. O homem tem o direito de crer ou não crer. Entendeu? Livremente. Segundo a visão de Lutero, sua consciência estava cativa à palavra de Deus. Se lhe fosse mostrado o seu erro por argumento tirado das Escrituras, ele se retrataria, negaria o que estava pregando. Para ele, não é certo nem recomendável proceder contrariamente à sua consciência. Esse posicionamento de Lutero tomou diante do imperador do sacro, veja só, a mistura aí da política, o sacro império romano-germânico. Exigiu que ele se retratasse das suas afirmações teológicas. Chamaram para ele se retratar. Olha, você tem que negar isso. Você está indo contra o Papa, você está indo contra a Igreja Católica, você não pode fazer isso. O porta-voz da igreja disse: abra mão da sua consciência. Ou seja, creia como a gente está dizendo. Nada é mais seguro do que submeter-se à igreja. Vocês viram um bispo de Pernambuco? Há poucos dias saiu na internet, né? Ele pegou a Bíblia e fez assim, ó. Deixa eu mostrar aqui, porque para você ver o gesto que ele fez. Vou precisar ter as duas mãos livres aqui. Ele pegou a Bíblia e disse: os protestantes cometem um grave erro de querer colocar a Bíblia acima da igreja. Aí ele inverteu a mão e disse: pelo contrário, a igreja está acima da Bíblia. Que absurdo, irmão.
A igreja não está acima da Bíblia, não. A Bíblia diz no Salmo 132, se não estou me enganado, que Deus elevou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então, a igreja tem que submeter a Bíblia, e não a Bíblia submeter a igreja. A igreja é portadora da Bíblia. Entendendo? A igreja é portadora, porta-voz, portadora. Viu? Tem que submeter. Mas Lutero não submeteu. Uma terceira coisa que Lutero contribuiu para o mundo: a separação entre a igreja e o Estado. Esse é um princípio hoje que é defendido, praticado, exigido nas nações do mundo ocidental. Lá no mundo islâmico não, a igreja lá deles é que manda em tudo. Mas no mundo ocidental há uma separação entre a igreja e o Estado. Como sempre se diz, o município é laico, o Estado é laico, o governo é leigo, né? Entendeu? Lutero e os demais reformadores defendiam a separação entre as competências da igreja e do Estado, entre o poder espiritual e o poder temporal, o poder de Deus e o poder dos homens. Em suas reflexões sobre o relacionamento entre a igreja e o Estado, Lutero proclamou que havia uma vergonhosa e espúria relação em que a igreja usava seu poder para impor verdadeiros impostos. A igreja cobrava imposto, irmão, do povo. Impostos e taxas sobre a população, com vista a arrecadar fundos para seus projetos político-eclesiásticos. A igreja cobrava imposto, não era só o dízimo, não. A cobrança das indulgências, já falei sobre indulgência, não é? Um papel em que se comprava o perdão, vendia o perdão, foi a mais terrível expressão da ganância pelo dinheiro jamais vista no seio da instituição considerada cristã. Hoje tem igrejas ditas evangélicas que tem também cobrança de dinheiro, irmãos, vergonhosa. Vergonhosa. Essas igrejas estão precisando passar por uma reforma também. História, se cobrar alguém para receber uma bênção, tem que cobrar. Uma amiga da minha esposa chegou numa igreja dessas aí, que tem uma televisão, não é? E chegou lá com um problema sério. Então, o obreiro disse: bem, a senhora tem que fazer um sacrifício para Deus, para poder receber uma bênção dessa. A senhora tem que oferecer um sacrifício, algo de valor a Deus, para receber uma bênção. O que a senhora tem para oferecer? A mulher disse: o único que eu tenho é uma casa. É a única coisa que eu tenho, um colega da universidade, da minha esposa. O homem lá, o obreiro, não teve o escrúpulo, a vergonha de dizer a essa mulher: dê sua casa para a igreja, e você vai receber a vitória, a sua bênção. Está vendo, irmão? E tem gente que é muito, coitada, ignorante, tem medo dessa gente, pois a mulher vendeu a casa e levou o dinheiro para lá, para o bispo. E ficou agora esperando, foi pagar aluguel, e ficou esperando que a bênção chegasse. A bênção não chegou. A coisa piorou. Ela agora pagando aluguel, endividada. Foi lá para falar com o obreiro: vem cá, o senhor foi quem me recebeu aqui, disse que eu vendesse minha casa, entregasse para a igreja, eu seria abençoada. Minha situação piorou, agora eu quero meu dinheiro de volta. Sabe qual foi a resposta dele? A senhora assinou algum contrato? A igreja assinou algum contrato com a senhora? A senhora deu porque quis. Se a senhora não recebeu, é porque faltou fé. São charlatões, irmão. Charlatões, vendilhões de dinheiro, de bênção, viu? E eu não aceito, irmão, que a igreja seja transformada num mercado desse tipo. Como, por favor, ninguém traga aqui cantor que vai cobrar 5 mil, 10 mil reais, mesmo que a prefeitura pague. Eu não quero saber dessa gente aqui. Viu? Não, senhor. Isso é comércio, é mercantilismo vergonhoso. Cantor que cobrar cachê, não traga ele aqui. O pregador também. Agora, se a gente convida um pregador em reconhecimento pelo seu esforço,
Em reconhecimento pelo esforço do cantor, nós damos uma oferta. Mas se ele estipular, só vem por 5.000, aqui, traga não, viu? Não, pastor, mas não vai sair da igreja não. A gente vai dar um jeito. Não quero, não aceito. Isso é comércio, vergonhoso. Então, meus irmãos, equivalia a mercadejar com perdão. Né? Quem desse mais seria perdoado, até por antecipação. Diante da voracidade do papado, Lutero escreveu: todo príncipe e toda nobreza. Aí os príncipes gostaram, entendeu? Aí os príncipes gostaram. Todo príncipe, toda nobreza e toda cidade devem proibir, sem pestanejar, que se entregue às anatas. Anata era o imposto pago à sé apostólica, correspondente à renda de um ano, pelos que recebiam de benefícios e cargos eclesiásticos. A Roma, ele dizia que os príncipes, os governantes, deviam acabar com isso. Não tinha que dar esses impostos para a igreja, não. O Papa não deve ter qualquer poder sobre o imperador. Ora, mas era o Papa quem coroava o imperador. Era. Está entendendo? Uma outra coisa que foi a contribuição da reforma, Lutero da reforma, a tradução da Bíblia na linguagem do povo, irmão. A Bíblia só era conhecida em latim. A latim era uma língua de elite, uma língua erudita, só quem conhecia eram os estudiosos das faculdades, das universidades, os bispos, entendeu? Estudavam latim, os padres também, mas o povão não conhecia. Na época da reforma, preste atenção, 80% do povo era analfabeto. Imagina como é fácil manipular a mente de pessoas que não sabem ler, nem a própria Bíblia. Na Idade Média, o povo não tinha direito de ter a Bíblia na sua própria língua. A missa era ditada em latim, uma língua ininteligível ao homem. Quem foi que alcançou o padre dizendo a missa em latim? Levante a mão aí. Olha, ainda tem gente que foi católico daquela época, está vendo? A missa em latim, ninguém entendia nada. E tinha a Bíblia que o padre fazia assim, ó. Ficava olhando para o altar, para as imagens, e o povão aí atrás, e ele dizendo a missa em latim e de costa para o povo. Onde é que Jesus fez isso, meu irmão? Jesus gostava de estar junto das pessoas, falar com as pessoas, interagir com elas, não é? Conversar com elas na linguagem dela, na linguagem que todo mundo entendia. O Rei do Céu é semelhante a um homem que foi pescar e lançou a rede e pegou todo tipo de peixe. E quando chegou na praia, separou os bons e os maus. Pronto, todo mundo entendia. Aí agora a igreja, numa erudição, falando uma língua que ninguém entendia. Só os líderes aprendiam nas escolas e universidades. 80% do povo era analfabeto. Inspirado por Deus, sem dúvida, o monge agostiniano entendeu que a palavra de Deus não poderia ficar aprisionada numa linguagem acadêmica, acessível somente ao clero. Por isso, Lutero, conhecedor das línguas originais, traduzia as escrituras diretamente do original para o alemão, na forma mais popular, contribuindo para a difusão do alemão moderno. Olha, o Novo Testamento foi traduzido, sabe, irmãos, foi traduzido do grego para, ou melhor, do hebraico para um grego popular, grego comum, que todo mundo conhecia na feira, na rua, chamado grego koiné. Aí está uma Bíblia, né, traduzida por Lutero. O reformador fez uma tradução da escritura para o povo. Em 1530 ele afirmou, olha só, ele era meio sanguíneo, sabe? Ele dizia assim: não se deve perguntar, não é, as letras na língua latina, como se deve falar alemão, como fazem esses burros, chamavam esses burros, e sim é preciso perguntar à mãe em casa, às crianças na rua, ao popular na feira, ouvindo como falam, e traduzir no mesmo jeito, então vão entender e notarão que está falando alemão com eles. Ou seja, ele queria a linguagem, o povo, a Bíblia na linguagem de hoje, na linguagem popular, na linguagem do povo.
Foi notável a percepção de Lutero quanto a essa necessidade do povo, não só de ter a palavra de Deus em sua própria língua, como de entender também. Olha o que diz o salmista: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130, está vendo? A palavra é para ser traduzida numa linguagem simples para o povo. Jesus declarou de forma eloquente: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Deus nunca queria que a sua palavra ficasse somente para ser entendido pelos teólogos, pelos acadêmicos, e foi um grande erro da reforma. Outra coisa que a reforma contribuiu: relacionamento do homem com Deus. Lutero concluiu que nenhuma pessoa poderia ser salva por seus méritos, por boas obras ou por penitências. Para ele e para todos os reformadores, somente os méritos de Cristo podem nos fazer justificados diante de Deus. No caso da venda das indulgências, a indignação de Lutero foi marcante. Ele proclamou em suas teses que tal prática barateava a graça, a dádiva graciosa da salvação que só Cristo pode dar. Qualquer cristão, dizia ele, que sente verdadeiro arrependimento pelos pecados, tem o direito a uma completa remissão do castigo e da culpa, sem que para isso necessite de indulgência. Não tem que pagar, não. O preço Jesus pagou. Na tese número 45 ele disse: quem compra indulgência obtém para si a indignação de Deus. Isso deixou os papas furibundos, meu irmão. Como é que pode um camarada desse diz um negócio desse? Quem compra indulgência atrai a ira de Deus. A indulgência era o meio pelo qual eles ganhavam mais dinheiro. Ele afirmou que só a justiça de Cristo nos faz propícios a Deus. Somente a fé em Cristo pode nos justificar. Daí a proposição sola fide, só a fé. Agora veja os postulados da reforma. Postulados são proposições, resumo, não é? Que resume aquilo que os reformadores criam. Lutero, Calvino, Zwinglio, Menos, Simons, Henrique VIII, etc. A reforma protestante teve marca inicial em 31 de outubro de 1517 e foi seguida por outros reformadores: João Calvino, Melanchthon, Ulrich Zwinglio, Martin Bruce, Menos, Simon e outros. Olha a proposição da reforma. Primeira, sola fide, quer dizer, só a fé. Entende? Só a fé. Esta proposição afirma que o homem é justificado pela fé em Cristo. O texto que a gente leu: justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Fé em Cristo, independente das obras da lei ou de obras humanas. Diz a Bíblia: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso está escrito, mas essa gente que quer mandar no povo, mudava tudo. Lutero defendeu que só a fé em Cristo era indispensável. A segunda proposta, ou proposição, ou postulado: sola scriptura, quer dizer, somente a Escritura. A Escritura é a única regra de fé e prática da igreja, e o protestantismo aceita doutrina de sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. É só a Escritura. Não adianta vir com dogma do Papa, dogma não sei de quem, alguém que inventou, a profecia da irmã fulana, a profecia do irmão fulano. Não, senhor. A Escritura é suficiente para dirigir a nossa vida. Somente as Escrituras são o fundamento da teologia reformada. Diz a Bíblia: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Outra proposição: solus Christus, em latim, não é? Somente Cristo. Os cristãos reformados procuraram mostrar que somente Cristo é Salvador, Senhor e único mediador entre Deus e os homens. Está escrito. Nem os santos homens e mulheres de Deus, nem a Virgem Maria, a bendita Mãe de Jesus,
nunca reivindicaram essa mediação que é exclusiva de Cristo. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está escrito, meu irmão. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim e pela minha mãe ou pelos meus apóstolos. Não, Senhor. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Paulo diz: não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Dê glória a Deus por isto. A quarta proposição: sola gratia, somente a graça. Lutero e outros reformadores declararam de forma incisiva que, quando o homem se arrepende, a graça de Deus o domina pelo Espírito Santo e lhe infunde a salvação em Cristo Jesus. A graça. Eles reconheceram que a graça comum é concedida a todos os homens. O que é graça comum? Graça comum é o seguinte: a bondade de Deus para toda a humanidade. Por exemplo, o sol nasce para todos, a chuva vem para todos, a terra produz para todo mundo. Isso é a graça comum. Porém, a graça salvadora, que também é chamada graça especial, é que dá ao homem a condição para ser salvo. Mas a graça salvadora tem que ter a fé em Cristo Jesus como Salvador. Porque a graça de Deus, diz Paulo, né? Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Por essa graça especial, o homem é chamado, escolhido, justificado, santificado e, permanecendo na santificação, aqui está o segredo, será glorificado na ressurreição ou na transformação dos salvos, na vinda de Jesus. É isso que quer dizer só a graça. A quinta: só lhe deu glória, quer dizer, glória somente a Deus. O Papa mandava dar glória à bendita Virgem Maria, mas isso é errado, não tem base na Bíblia. Este é um dos pilares da teologia reformada, pelo qual se declara que o homem e todas as coisas foram criados para a glória de Deus. Está lá no Salmo, né? Aqui diz o Senhor em Isaías: eu sou o Senhor, é Deus, este é o meu nome. A minha glória, pois ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Está escrito. Após reforma, a reforma, meu irmão, como foi um movimento produzido no coração dos homens por Deus, ela teve suas virtudes, como já vimos as virtudes dela, mas teve seus defeitos também, porque onde houver o ser humano, não é? Ele tem defeito, ele falha, ele extrapola, ele diminui, ele erra, ele aumenta, etc. As discussões teológicas, suas interpretações acadêmicas, resultaram em divisões que prejudicaram e ainda prejudicam a Igreja de Cristo. Décadas de discussões teológicas de caráter acadêmico levaram o movimento da reforma a cometer distorções em nome da fé cristã. As teologias e os teólogos tomaram o lugar da palavra escrita por inspiração do Espírito Santo. Viu? Aqui está um quadro que você não pode ver, onde tem aqui a origem das igrejas evangélicas, batista, presbiteriana, metodista, luterana, etc., os movimentos pentecostais, etc. Movimentos da pós-reforma. Por que surgiram esses movimentos da pós-reforma? Presta atenção, querido. Exatamente por causa das distorções produzidas pelas igrejas reformadas. O pietismo surgiu na Alemanha na metade do século XVIII. O que era o pietismo? Um grupo de pessoas cristãs se revoltaram contra o formalismo e a secularização das igrejas luteranas. O que é formalismo? É o culto muito formal, muito cheio de regras e dogmas. E a secularização, quer dizer, a igreja se misturando com o mundo, ou deixando o mundo entrar na igreja. Esses homens aí se levantaram, mas eles exageraram na experiência pessoal e na vida de piedade e santidade. Não surge de vez em quando nas igrejas, não é? Pessoas que são santas demais, é exagero. O crente
Eu gosto da figura do sal e da luz. Veja bem, para que serve o sal? O sal serve para dar sabor ao alimento. Mas eu pergunto, se as irmãs colocarem bem pouquinho sal, o que vai acontecer? Não sente o gosto. E se as irmãs colocarem 3 vezes mais sal do que o normal, o que vai acontecer? Exagera, ninguém suporta. Tem crente que é sal demais, meu irmão. Não suporta, não é um problema. Cuidado, cuidado. Nem sal de mais, nem sal de menos. Tem que ser com equilíbrio. Daí no fruto do Espírito tem um fruto chamado temperança. A sua fé, a sua santidade, tudo deve ser temperado, tem temperança, não é verdade? O pietismo, olha, foi fundado pelo pastor luterano Philipp Spener, em Frankfurt, na Alemanha. Caracterizado por encontros de oração e estudos bíblicos práticos nas casas. Está aí? Cadê Joanes? Foi lá atrás. Os cultos nas casas, está aí. Eles estudavam a Bíblia, oravam, apresentam reuniões como auxílio para o cultivo da piedade pessoal. Também sugeria a formação teórica e prática para os ministros, etc. Igreja Moraviana surgiu no seio da igreja luterana também. Por quê? Presta atenção, irmão. A reforma levou para isso. Frieza espiritual da igreja reformada. Frieza espiritual. A igreja não tinha poder, não tinha ânimo, não tinha nada. Era um formalismo. Então esse homem, Conde Zinzendorf, 1722, 2 pastores, Zinzendorf, fundou o Pacto de 4 Irmãos. 4 pessoas se reuniram com a finalidade de levar o evangelho ao mundo. Ele não se conformava com a igreja que ficava só cantando bonito, com órgãos bonitos, entendeu? Uma liturgia bonita, mas não tinha poder, não levava o evangelho, ficava dentro das 4 paredes. Os morávios. Olha o que disse esse homem aqui, John Wesley. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Gostou dessa frase? A conversão tira a pessoa do mundo, mas é a santificação que tira o mundo do cristão. Esse homem revoltou-se com o que ele via nas igrejas. E ele foi o homem desse movimento chamado puritanismo. A Revolução Puritana foi um movimento surgido na Inglaterra, século XVIII, de confissão calvinista, que rejeitava tanto a igreja romana, como o ritualismo e a organização episcopal na igreja anglicana. E ele fundou o metodismo, John Wesley. Veja bem, eu estive nos Estados Unidos faz muito tempo, quando fui fazer uns cursos por lá, quando era na universidade, e aí um dia estava lá em Nova York, hospedado num hotel, e no domingo eu disse, sabe uma coisa, eu vou procurar uma igreja, quero ir em uma escola dominical aqui, e saí pela 5ª Avenida procurando. Aí encontrei uma igreja, meu irmão, uma igreja, aí vi lá a igreja episcopal. Aí eu entrei na igreja episcopal. Quando eu entrei, senti logo um cheiro de vela. Muita vela acesa. Depois vi umas imagens lá, que não era de santo, mas era dos fundadores, sei lá. E depois quando eu vi os pastores de lá, tudo com roupa de padre, de cima até os pés. E, meu Deus, isso é uma igreja cristã? Semelhante à igreja católica, na sua liturgia, daquela forma. Entendeu? Esse homem falou contra essas coisas. Está entendendo? Movimento de santidade. Aí surgiu um movimento no século XVIII, XVII, XVIII, nos Estados Unidos. A ênfase no poder do Espírito Santo. Olha aí, aquilo que faltou à reforma. Os reformadores não deram muito valor, não deram tanto valor ao Espírito Santo, quanto deram a Deus e a Jesus. Esqueceram o Espírito Santo. Aí surgiu esse movimento de santidade, não é? Na vida pessoal, na evangelização, poder do Espírito Santo, atualidade dos dons espirituais que nós cremos, na vida de santificação. E aí, foi nesse movimento que surgiu lá na rua Azusa, em Los Angeles, não é? Com William Seymour. Ele é um crente batista. E lá ele foi buscar o poder de Deus e foi batizado com o Espírito Santo. Se encontrou com Gunnar Wingre e Daniel Berg. E dali eles vieram para o Brasil por revelação de Deus. Em 18 de junho
eles fundaram a Missão de Fé Apostólica e depois transformou em Assembleia de Deus. Entende, irmão? Da Europa, crentes fugiram daquelas perseguições, crentes fugiram da frieza espiritual, resultado das igrejas reformadas, e buscaram um movimento mais profundo de comunhão com Deus. Último ponto, a reforma e o papel do Espírito Santo, a grande omissão. Eu chamo de a grande omissão da reforma, foi não dar valor ao papel do Espírito Santo no seio da igreja. Viu? Eu faço a pergunta, aí tinha sola fide, sola gratia, solus Christus, sola escritura, sola deo gloria. Cadê o solus espírito? Aí está errado. Solus espírito, cadê? Não tem. Faltou essa sexta proposição, de maneira clara. Lutero e outros reformadores deram a glória a Deus, soli deo glória, e a Cristo, solo Christus. Mas esqueceram de dar ao Espírito Santo o lugar e a honra que lhes são devidos. Faltou o solos espírito. Essa omissão empalideceu em grande parte o trabalho digno dos reformadores, irmão. Primeiro, os apóstolos tiveram o mais completo curso de evangelização, de missões e discipulado que a igreja poderia ter, ou não? Passaram 3 anos com Jesus, é a melhor escola de evangelização e missões, com o próprio mestre das missões. Segundo, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Já, observe. E Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 21, 22. Olha, eles já tinham o Espírito Santo. Preste atenção, a minha análise. O Espírito Santo já habitava neles. Jesus disse em João 14, 17: o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas vós o recebereis, pois habita convosco, mas estará em vós. A diferença era essa. O Espírito Santo já estava com eles, mas faltava habitar neles. Antes da descida do Espírito Santo, em Atos 2, Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Presta atenção. Eles já passaram 3 anos naquele curso prático de evangelização. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Era isso que faltava aos discípulos. Já tinha o Espírito Santo, já tinha a aula prática, já tinha os ensinamentos, mas faltava um poder especial para evangelizar. Eles já eram salvos, já tinham o Espírito Santo habitando nele, mas precisavam desse revestimento. No último momento, preste atenção, querido, antes da sua ascensão, último instante, conversando com os discípulos, Jesus disse: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí onde está um erro das igrejas reformadas, nossos irmãos batistas, presbiterianos históricos, eles dizem que o batismo com o Espírito Santo é a própria salvação, mas a Bíblia não diz isso. Os discípulos já eram salvos, já tinham o Espírito Santo, mas Jesus disse: recebereis, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e até Parnamirim. Chegou aqui também, glória a Deus por isso. Olha aí uma figura, né, daquele momento do Pentecostes, quando as línguas de fogo apareceram neles. A descida do batismo do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, houve um fenômeno sobrenatural, irmão, que significou o revestimento de poder. Jesus prometeu em Lucas 24: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Foi o batismo com o Espírito Santo, Atos 1:5. Foi a virtude do Espírito Santo para ser testemunha, Atos 1:8. Todos os movimentos pentecostais aceitam, valorizam e defendem as proposições da reforma protestante do século XVI, com Lutero e outros reformadores.
Mas entendem, e nós entendemos, que é indispensável a ação sobrenatural do Espírito Santo como agente executivo do amor, da graça salvadora e santificadora na salvação do homem. Sem o Espírito Santo a igreja é morta, queridos. Sem o Espírito Santo, sem os dons espirituais, a igreja não passa de uma associação religiosa sem fins lucrativos, só isso. Só isso. Falta o Espírito. Aí estou mostrando um aumento de evangelização, né? Batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas externas, curas divinas, milagre, poder demonstrado na vida da igreja. O movimento pentecostal trouxe o avivamento à reforma protestante. Os irmãos históricos não gostam disso não, entendeu? Mas não podemos deixar de dizer. Em nenhuma parte das escrituras eu desafio, estou na internet. Nenhuma parte da escritura diz que não é mais necessário o revestimento de poder prometido por Jesus. Diz aqui a palavra, ó, quando perguntaram a João, aliás, aos apóstolos, que negócio é esse? Que movimento é esse? Parece que estão embriagados. Que movimento é esse? Aí Pedro tomou a palavra e disse, isso é o que foi prometido pelo profeta Joel, a Deus, não é? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos terão sonhos, vossos velhos terão visões, etc. Não é? E aí ele diz assim, arrependei-vos para receber o dom do Espírito Santo. Aí diz assim, esse versículo é chave, irmão, para você que é pentecostal. Porque a promessa, que promessa? A promessa do que eles viram em Atos 2, a descida do Espírito Santo. A promessa vos diz respeito a vós. Vós quem? Aquelas pessoas que estavam vendo aquele movimento do cenáculo. A vossos filhos, quer dizer, os descendentes dos judeus. A todos que estão longe, quer dizer, os judeus que estavam dispersos. Agora vem o melhor. E a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, em todo mundo. Essa promessa do revestimento de poder não era só para os judeus, não era só para os apóstolos, não, Senhor. É para todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Eles não entendem isso. Conclusão. Neste pequeno texto, um resumo sobre a reforma protestante do século XVI. Reconhecemos que muitas lacunas ficaram evidentes. O espaço destinado ao mesmo não seria suficiente para discorrer sobre um tema de tanta abrangência e significado. A reforma não se limitou a um acontecimento histórico e religioso, mas um movimento e um brado por mudanças que se tornaram indispensáveis na busca pelo retorno à fé cristã genuína, que se fundamenta de forma sólida e inconteste nas bases da palavra de Deus. Mas, aqui vem um mais, só o mover do Espírito Santo completa a sua missão. As 6 solas, aí em lugar de 5, eu considero 6. Sola gracia, quer dizer, só a graça de Deus. Sola fide, só a fé. Solos Cristos, continuamos crendo nisso. Sola Escritura, perfeito. Soli Deo Glória, não há o que discutir, porém, solo Espírito. Amém? Solos Espírito, irmãos. Sem o Espírito Santo, a reforma não completou o seu trabalho, mas a igreja cristã de hoje, século XXI, pode completar buscando a presença e o poder do Espírito Santo de Deus na vida dos crentes. Irmãos queridos, cuidado que uma das coisas que está mais atrapalhando a vida espiritual dos crentes são as redes sociais. Viu? Uma coisa tão simples, tão boa, fantástica para comunicação, conhecimento, etc. Mas o diabo tem usado para destruir vidas preciosas. Tenha muito cuidado com isso aqui. Jovens principalmente, adolescentes, jovens que têm uma facilidade enorme, né, de mexer no celular, na internet, muito cuidado. Passa como aquela menina que estava assistindo novela, né, e eu perguntei, minha filha, quando você se senta na cadeira para assistir a tal da novela que ela disse lá, Jesus está do seu lado? Ela disse, não. Não. Pois bem, quando você entrar no WhatsApp, convide Jesus para entrar com você. Amém? Silêncio. Amém? Amém. Viu? Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Que essa mensagem possa servir de um despertamento para nós. Não é a igreja que precisa de reforma.
Eu mandei um vídeo do pastor Hernandes Dias para muita gente. Aquele vídeo eu concordo. Só que falta ainda uma ênfase, o poder do Espírito Santo. Mas ele está certo. Só discordo de uma coisa, quando diz a igreja precisa de uma reforma. Não. Quem precisa de uma reforma não é a igreja, são igrejas evangélicas que se dizem cristãs, estão vendendo bênçãos com mistificação, precisam de reforma. Mas não a igreja de Jesus. Eu repeti no Facebook, eu não sou calvinista, não sou arminiano, nem sou luterano. Eu sou cristão. Minha fé não se baseia em Lutero. Lutero, inclusive, foi antissemita, foi anti-judeu. Um grave defeito para ele. Calvino também teve lá seus defeitos. E todo homem tem. Agora, ninguém aponta defeito em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu não digo sou calvinista nem sou arminiano. Eu sou cristão. Agora, simpatizo com a explicação de Armínio por estar de acordo com o que Cristo ensinou. Só isso.